Olá, meus irmãos, graças a Deus com vocês aqui, mais um dia, mais uma vez, tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus. Vamos estar respondendo a um comentário que foi feito em um vídeo recente, que foi colocado recentemente aí. Esse vídeo, onde foi feito esse comentário de hoje, do nosso tema de hoje, era se Jesus falou em línguas estranhas, né, em mistério, como alguns falam. E Edberg, agradecer porque já fez outros comentários, outras perguntas aqui muito interessantes. E mais uma vez, um comentário muito bom aqui. Lendo Atos 2, 5 até o versículo 13, entendo que o dom de línguas que os judeus falavam naquele momento eram línguas maternas de outros povos, exaltando a grandeza de Deus. E não língua de anjos ou língua estranha. Poderia me explicar melhor? Obrigado. Então, essa foi a pergunta, esse foi o comentário. Então, a língua que eles falaram eram línguas maternas ou eram línguas dos anjos, línguas estranhas? Esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje. Pois é, então vamos ler, né, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E daí no versículo 8, não vamos estar lendo tudo, mas no versículo 8 diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então veja só, em Jerusalém estava nesse dia vários judeus que vinham de outras nações. E eles então estavam ouvindo os discípulos, né, e as pessoas que foram então batizadas naquele momento, falando na sua língua, né, na língua do país de onde eles vieram. Então eles estavam ouvindo. Claro que não era esse tipo de nação ainda, mas eu vou usar o exemplo. Se tivesse um brasileiro lá, ia ouvir um dos discípulos falando em português. Só um exemplo para nós entendermos bem. Mas então eles estavam falando sim em línguas maternas, em línguas humanas, podemos dizer assim, que a pessoa não sabia falar, mas que estava falando naquele momento, porque recebeu do Espírito Santo, então, aquela língua naquele momento. Só que o próprio versículo 4 que nós já lemos diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui não está dizendo que eles estavam falando apenas na língua materna. Pode ser que algum deles estivesse falando na língua dos anjos, como é falado, né? Porque o apóstolo Paulo mesmo falou, você pode conferir em 1 Coríntios 13, 1, o apóstolo Paulo, enquanto estava explicando sobre o amor, disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Mas então é porque existe a língua dos anjos. E essa, como é que eu vou dizer, essa expressão, então, glossolalia, é o nome dado para quando a pessoa fala uma língua estranha. Então, provavelmente, no dia de Pentecostes, pode ter acontecido que alguém falou na língua dos anjos. Mas aqui, então, como o comentário foi feito, muito bom, né, o comentário, então, eles ouviram, então, os visitantes em Jerusalém, ouviram os que foram batizados falar na língua materna, mas isso não nos impede de pensar que alguém possa ter falado na língua dos anjos também. Muito bom esse tema, agradeço mais uma vez aí ao comentário.
E convido você que está assistindo, se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se é claro, uma dúvida referente à palavra de Deus, deixe aqui, vai servir de crescimento para nós e para outros irmãos aí que assistem, que têm esse desejo. Tá? Então eu convido aqui, esse quadro Tirando Dúvidas só pode ser feito pelos irmãos. Eu convido você a deixar aí as suas dúvidas. Também convido você a conhecer o resto do nosso conteúdo, mensagens, louvores, tirando dúvidas, esse quadro, estudando a Bíblia. Temos outras playlists, testemunhos. Conheça o nosso conteúdo. Basta você clicar aqui, ó, Seres, tá bom? Eu agradeço a audiência de todos os irmãos. Fiquem na paz.